Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Vamos para a resolução dos nossos exercícios, né, lá da página 30 e 31, referente ao conteúdo ali dos fenômenos naturais e impactos ambientais. Então, eles começam lá da seguinte maneira. O exercício número 1 diz assim: relacione o número que indica um dos conceitos biológicos abaixo ao seu devido exemplo correspondente, tá? Aí eu tenho que achar minha caneta. Achei minha caneta. Então ele diz assim: o primeiro que eu tenho lá, biosfera. O que é a biosfera, pessoal? A biosfera é aquela que é formada por um conjunto de todos os biomas terrestres e ecossistemas aquáticos, tá? Então a biosfera é o que engloba o nosso planeta. Ele é formado por todos os nossos biomas, por todos os nossos ecossistemas aquáticos. Um ecossistema, então um ecossistema, ele é bem variável, tá? Porque ele pode corresponder a uma poça de água que você tem atrás de casa com vários micro-organismos que moram lá, ou a um deserto muito grande, ou uma floresta muito grande, tá? Número 3 ali, o item 3, ó, biomas. O que é um bioma? Então, os biomas são aqueles ecossistemas específicos, como a Amazônia, Caatinga, Cerrado, o Pantanal, os Pampas, tá? É um local específico, certo? Então, a sequência correta ali, ela fica 3, 1 e 2, né? A primeira, o bioma ali, que é a 3, a segunda é, o nosso ecossistema, e a terceira ali é o nosso, ou a terceira é o nosso ecossistema e a segunda é a nossa biosfera. Ela fica 3, 1 e 2, certo? Beleza. A número 2 diz assim, ó: qual é a influência do clima na determinação dos tipos de seres vivos que habitam os diferentes ecossistemas, tá? Qual a influência do clima na determinação dos tipos de seres vivos que habitam os diferentes ecossistemas? Então, pessoal, a situação do clima, a influência com o clima, ela vai determinar qual espécie irá habitar determinada região, tá? Então, por exemplo, se eu tenho locais com clima frio, apenas espécies que são adaptadas para o clima frio vão sobreviver e vão viver lá, por exemplo, no urso polar. O mesmo acontece com regiões de clima quente, tá? Apesar de seres com adaptações para o calor, elas vão habitar determinadas regiões, como é o caso do camelo, que ele é adaptado a viver no deserto. E evolutivamente, isso ocorreu de uma forma gradual, né? É claro, os animais foram se adaptando às suas regiões, aos seus locais de vida e sobrevivendo de uma melhor forma possível, da mesma forma que, por exemplo, assim, nós temos muitas pessoas que criam o husky siberiano. O husky, ele é um animal de ambiente frio, tá? Ele é um animal de ambiente com neve, com muita neve. E ele é adaptado para isso. Então, regiões quentes, ele é um animal que ele sofre demais com o calor. Devido a essa própria adaptação dele, derreter gordura, a densidade dos pelos, ele tem muito pelo grosso, né? Então ele acaba sofrendo muito em regiões muito quentes, tá? Podendo até levar à morte do animal por aquecimento, o corpo dele se aquecer demais e ele não conseguir se esfriar o suficiente. Questão número 3 diz assim: numa determinada região do Brasil, apresenta uma cobertura vegetal onde predominam plantas da família das coníferas. Nessa região, o clima é subtropical, com invernos rigorosos e verões quentes. O índice pluviométrico é relativamente elevado e bem distribuído durante todo o ano. O bioma ao qual o texto faz referência é denominado. Então, olha, pessoal, ele está dizendo ali, ó, numa região do Brasil, tá? Você tem uma cobertura vegetal boa. Plantas da família das coníferas, né? Plantas altas, então. Na região, o clima é subtropical, possui invernos rigorosos e verões quentes. E o índice pluviométrico dele é relativamente bom e bem distribuído durante todo o ano. A gente está falando de mata de araucária, né? São as regiões de mata de araucária. Por exemplo, aqui na nossa região nós temos regiões com mata de araucária, que são onde são predominantes as coníferas, né? Essas árvores altas. Então, é a letra E.
mata de araucária. A número 4 diz assim: segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INEP, as queimadas constatadas em julho de 2016 saltaram de 104 para 864 ao ano, em que as geadas secaram os pastos antes do previsto. O uso do fogo no manejo das propriedades rurais gera polêmicas, e técnicos advertem que essa prática, além de ser ilegal, degrada a vegetação e o solo. O IBAMA fiscaliza queimadas, principalmente no centro-oeste e na Amazônia. Daí ele diz assim, ó, a coluna esquerda abaixo lista 2 biomas, tá? A Amazônia e o Cerrado, que ocorrem nas regiões fiscalizadas. À direita, características que as distinguem, certo? Características dessas regiões que acabam distinguindo. Então vamos lá, começamos ali pela direita, ó. Vegetação arbórea esparsa com raízes profundas, tá? Vegetação arbórea bem esparsa com raízes profundas. É característica do cerrado, né? Você tem aqueles campos abertos, mas você tem alguns pontos com vegetação espaçada, né? Com muito espaço. E a característica da raiz profunda é que essas plantas precisam procurar água nas regiões mais profundas do solo. Então a primeira ali é cerrado. Árvores e arbustos com casca grossa também é característica de cerrado, porque é característica da planta para ela perder perder uma quantidade menor de umidade para o ambiente, tá? Para ela transpirar menos. Vegetação arbórea densa disposta em diferentes estratos, tá? Isso é característica da Amazônia, uma vegetação densa com muitas árvores e disposta com diferentes estratos no solo, tá? Tem muita alternância de plantas altas, plantas baixas, tornando a floresta muito densa. A seguinte, predomínio de gramíneas recobrindo todo o solo, característica do cerrado, tá? Onde são plantas que conseguem ter uma adaptação melhor a baixo índice de chuva e aos poucos nutrientes do solo, tá? Então isso é uma característica de cerrado. Árvores altas com raízes tabulares, característica de região amazônica, tá? Devido ao índice pluviométrico, muitas árvores têm essas estruturas de raízes tabulares para auxiliar na fixação da planta. Como a planta cresce demais, ela acaba agregando essa característica de produzir essas raízes tabulares, que são raízes muito próximas, né, da base da planta, que acabam auxiliando na sustentação e no seu crescimento. Então a letra ali é a letra E, que está correta, certo? Questão número 5. De que maneira a biogeografia auxilia na identificação da história das espécies no planeta Terra? Então, pessoal, a biogeografia ela acaba estudando a divisão das espécies no planeta, tá? Então, com isso, nós temos a relação com a deriva continental, tá? Os aportes, né, o que acaba verificando isso que ocorreu a deriva continental, é as placas, as crostas, elas se conectarem como um grande quebra-cabeça. Então, com isso, a América do Sul acabou se separando da África pela movimentação das placas tectônicas e acabou dividindo as espécies pelo globo terrestre, né, pela própria movimentação que ocorreu das placas tectônicas. Então, ela se refere à própria deriva continental, né? Porque a biogeografia, ela auxilia nessa identificação das espécies biológicas na história, porque ela conecta, tá, a proximidade evolutiva, os parentescos entre as espécies, e explica também as espécies endêmicas de região, como acontece na Austrália, que você só tem espécies de animais somente naquela área, tá? Então são espécies endêmicas. Quem faz isso é a biogeografia, ela estuda essa distribuição dos seres vivos no planeta. Tranquilo? Número 6. Número 6 diz assim, ó, sobre a distribuição das espécies no planeta Terra, leia as afirmações abaixo. 1. A capacidade de uma espécie apresentar adaptações
para um determinado ambiente é um fator relevante para que ela sobreviva. Certíssimo. Atividades humanas como o transporte ilegal de espécies em diferentes regiões de desmatamento pouco interfere na distribuição das espécies. É falsa, né, pessoal? Pouco interfere em nada, interfere muito, porque essa movimentação de espécies em diferentes regiões e o desmatamento acaba atingindo diretamente as espécies daquela região, tá? Então a segunda é falsa. Fenômenos naturais como a deriva continental, elevações do nível do mar e ciclos glaciais também influenciam na distribuição das espécies. Verdadeiro, influenciam sim, porque a deriva continental, que ela é dada pela movimentação das placas tectônicas, faz com que todas as espécies que acabaram se distribuindo pelo globo, né, acaba dando essa grande diversidade das espécies que nós temos hoje. Então quem está correto ali é a 1 e a 3, tá? Então a certa é a letra A, alternativa dos pontos das afirmações ali, as corretas são a 1 e a 3. A número 7 diz assim: leia o texto e responda as questões. A crosta terrestre é dividida em várias placas em constante movimento, como imensos carrinhos de bate-bate em câmera lenta. Cada placa se afasta ou se aproxima da outra. Quando colidem, formam enormes cadeias de montanha. Quando se afastam, parecem enormes dorsais oceânicas. A pressão das rochas aumenta tanto que o movimento das placas causa fortes terremotos, vulcões, geysers quentes e tsunamis. Aí ele pede assim: letra A. Como se chamam as placas descritas no texto e como elas se deslocam? São as placas tectônicas, né, pessoal? Que a crosta terrestre está incrustada em cima das placas tectônicas e elas se movimentam de acordo com a movimentação do magma no interior da Terra. Tudo isso torna o planeta muito dinâmico, em constante movimentação. A letra B. Os eventos descritos no texto, como terremotos, tsunamis e vulcões, ocorrem mais frequentemente em quais regiões dessas placas? Então, pessoal, uma das principais zonas sísmicas da Terra são aquelas regiões que abrangem boa parte dos limites do Oceano Pacífico, tá? Que pega desde o início do sul da América do Sul, passando pelo norte da América do Norte, se estendendo pelo extremo leste da Ásia e da Oceania, e é nessa junção de áreas, né, onde você tem o maior encontro das placas tectônicas, que ocorrem os maiores terremotos do planeta, tá? Que é a área que é denominada de Anel de Fogo do Pacífico ou Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Porque é ali que está representado justamente os limites da placa do Pacífico, além de englobar, né, uma área de encontro entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, tá? Desculpa, aí foi minha gata que pulou em cima da mesa aqui, tá? Então, é nesse ponto aí, aonde ela encontra esses limites da placa do Pacífico, que pega o encontro entre a placa de Nazca e a placa de sul-americana, que nós temos o Círculo de Fogo do Pacífico. É a região onde mais ocorre terremotos e vulcões na face da Terra, certo? Seguindo. Então, questão número 8 diz assim: sobre a deriva dos continentes, marque V para verdadeira e F para falsa. Em seguida, converta as falsas em verdadeiras e as escreva corrigindo-os em seu caderno. Então, diz assim: a letra A. Segundo a teoria da deriva continental, há milhões de anos todos os continentes eram unidos em um único agrupamento, denominado Pangeia. Verdadeira. Letra B. Os estudos dos fósseis presentes em diversos continentes apresentam pouca importância para ajudar a comprovar a ideia da deriva continental. Serve apenas como evidência de que a América do Sul era ligada à África. Totalmente falsa, né, pessoal? Os estudos dos fósseis, essa presença nos diferentes continentes tem uma grande importância para comprovar a deriva continental, que as placas estão se movimentando, que as espécies acabaram divergindo de uma maneira para todos os locais do planeta, tá? Então é bem o contrário, tá?
a letra B ali, ela apresenta muita importância para ajudar a comprovar a ideia da deriva continental, tá? Letra C. O formato da costa da América do Sul e da África sugerindo um encaixe entre elas é uma evidência da existência da Pangeia há milhões de anos. Certíssimo, verdadeira. Letra D. Atualmente os continentes estão fixos e não sofrem mais nenhum tipo de movimento ou alterações em seu formato ou em sua localização. Totalmente falsa, né, pessoal? Nenhum continente está fixo, eles estão em constante movimento. Nosso planeta é um planeta dinâmico e as placas tectônicas estão constantemente se movimentando, tá? Então a letra D é falsa. Número 9. A existência de vulcões ativos e a baixa incidência de terremotos no Brasil deve-se ao fato do que? Pessoal, isso daí eu já comentei com vocês nas aulas ali, se deve ao fato do Brasil se encontrar no centro da placa sul-americana, tá? Então, como os terremotos são mais comuns nas bordas e as dimensões dos terremotos também, a propagação deles também é mais comum nas bordas, nós estamos numa posição agradável, né, favorável, porque essa incidência é bem menor, como nós estamos no meio da grande placa tectônica que é a sul-americana, tá? Então ali na 9 é a letra C. Tranquilo, pessoal? Beleza? Lembrando então, pessoal, com isso assim, após esses exercícios, agora vocês vão fazer os exercícios da página 13, 14, 15, 16, 17 e 17, tá? Então da 13 a 17 lá do caderno de exercício, certo? Vai do exercício 12 ao exercício 22. Tranquilo, gente? Fiquem bem, um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.